Eu amo podcast a Cegaiada. Podcast Cegaiada. Escuro. Tu é cego. É isso mesmo, se tu for cego, você fica aqui, se não for também, bom também. Mais um podcast Cegaiada aqui no seu YouTube, Rádio Vox Vision, FDF Rádio Brasília, Manchetes, né, Brasília, nunca acerto isso aqui. E a Vitória Inclusiva lá no seu Spotify. Pediu pra caixinha linda sua, aquela caixinha que fica pendurada na parede, na sua cabeceira. Ah, Vitória Inclusiva, toca podcast Cegaiada. E Vitória Inclusiva, né? Você tem que pedir. Podcast Cegaiada não, você tem que pedir Vitória Inclusiva. Podcast Cegaiada vai tocar dentro do Vitória Inclusiva também aqui conosco. Thaís Sabaski, Teco Barbero, Bruno continua de férias e eu aqui, Mazinho, na mesita de som, rodando os botãozinhos, chacoalhando as teclinhas. Dando início a mais um podcast Cegaiada e nós estamos aqui e vocês estão lá. E aí, meninos, como está essa vida? Fala, turma desta coisa maravilhosa que é o nosso podcast Cegaiada. Mais um podcast Cegaiada chegando para você, né, sempre com super convidado, de muito garbo e muitíssima elegância, né, trazendo aí para os nossos super produtores. O tempo passou rapidíssimo, estamos aqui de volta, não é, Thaís? Você que fala que o tempo voa, estamos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana se foi, mais um podcast Cegaiada chegando para vocês. Isso aí. Saudades? Voltamos! E, como sempre, com mais um convidado de muito garbo e elegância, como diria Bruno Branco, e para agregar aí para vocês muita coisa boa e uma experiência incrível que a gente vai compartilhar hoje com uma pessoa super especial que eu conheço há muito tempo, amigo de casa. Esse sim já comeu da minha comida, não foi igual o convidado anterior, que o macarrão não era meu. Esse já comeu minha comida. E ele tem vindo aqui em casa, ele, a esposa, então vamos chamar para vocês. Mais um mistério, né? Ele que é músico há mais de 30 anos. Nossa, de uma excelência, assim, que eu não vou nem ficar enchendo muita bola, vou deixar que ele mesmo faz isso, exponha pra gente e vocês tirem as conclusões de vocês. Muita gente já deve conhecer e quem não conhece vai ficar admirado da história de Renatinho Sete Cordas. Eita, boa tarde. Eu posso falar hoje, né? Boa tarde, Cegaiada. Tá tudo certo? Tá tudo Pode certo. falar boa tarde, boa noite, bom dia. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cegaiada. É porque eu não tô enxergando direito, mas dá pra ver se tá de dia, de tarde, mas tá tudo certo. A hora que vocês estiverem ouvindo o podcast, eu estava comentando fora do ar que eu tenho muito prazer, quando eu sou convidado, especialmente no nosso meio de deficientes visuais, para contar um pouquinho da minha história, porque muita gente não conhece. Eu estudei no Instituto Padre Chico, onde eu conheci a Thaís, né? Então a gente tem bastante Você tem colegas de lá. Sim. Que legal. Colegas de lá, muito tempo atrás. Muito tempo. E a gente... E o que acontece? A partir de então, eu acabei me separando muito do nosso povo, assim, de não encontrar mesmo, porque eu sempre fui muito dedicado à noite e trabalhei muito à noite. O deficiente visual, muitos não saem muito à noite, então eu acabei ficando distante de muita gente. Então muita gente não conhece a história, não conhece a carreira, não conhece nada a meu respeito aí, enquanto profissional da música, né? Então eu acho muito legal quando eu tenho a oportunidade de contar a história, de contar um pouquinho das coisas que eu fiz, graças a Deus, oportunidades que eu tive, pessoas
que eu conheci, pessoas com as quais eu convivi, e isso é muito legal. Então, eu fico muito feliz de poder contar e agradeço a vocês pela oportunidade. A gente que está muito feliz e honrado de ter você aqui com a gente, né? Um profissional renomado aí da música e que quem não sabe, quem não conhece, vai com certeza passar a te admirar e te seguir também. Eu fico muito feliz. Pois é, e partindo desse princípio aí, né, de que quem não conhece vai conhecer, Renatinho, conta um pouco pra gente da sua história de vida antes de aparecer o Renatinho Sete Cordas, né? Conta um pouco pra gente. Você, pelo visto, sempre gostou de música, né? Quem é o Renatinho Sete Cordas? Eu acho que a música, ela tem tudo a ver. Eu acho que a música, ela tem tudo a ver com o deficiente visual. Eu acho que a música, ela foi feita pra gente. A partir da música, a gente consegue, de uma certa forma, com mais facilidade, se notabilizar e até fazer amizade, e a partir de então você acaba se destacando de alguma forma, porque em todo lugar que você aparece com violão, junta aquela rodinha em torno de você, então você acaba virando o centro. Então eu acho que a música ela sempre foi muito útil para mim, e eu sempre fui músico desde criança. Eu, como filho de pais que também têm deficiência visual, também tinham, né, deficiência visual, desde cedo meu pai procurou me dar brinquedos para desenvolver a minha audição, já sabendo que eu ia precisar dela. Então eu ganhei uma mamadeirinha musical. E depois meu pai comprou aquela violinha da feira, aquela de madeira que tem 4 cordinhas. E foi com ela que eu compus a minha primeira canção, O Papai Bebe Pinga. Que legal. Aí era o Renatinho 4 cordas? Isso, 4 cordas. E ainda seguindo na carreira das 4 cordas, o primeiro instrumento que eu ganhei do meu pai foi um cavaquinho. Mas não propriamente para tocar samba, e sim porque o cavaquinho é também muito usado na música sertaneja de raiz, tem muita música, tem muita gravação que tem com cavaquinho. Então era o que eu tocava, a música do Tonico Tinoco, essas coisas. E meu pai tocando violão lá do jeito dele. E aí meu pai começou a me ensinar violão também, ensinou as 2 primeiras notas lá do jeito que ele fazia, e eu comecei a me interessar mais até pelo violão do que pelo próprio cavaquinho. E comecei a tocar, aprendia com um, aprendia com outro. Fiquei um tempo na igreja evangélica para aprender a tocar, mas na igreja evangélica eu gostava de cantar. Bem que eu tinha um problema muito sério, e não é crítica nenhuma aos evangélicos, mas eu tinha um problema muito sério, porque eu cantava e os evangélicos tudo começava a glorificar a Deus e fervia aquele trem, você perdia o retorno e não dava mais conta. Você não conseguia mais nada. Eu lembro que eu fui cantar um hino uma vez, do Oséias de Paula, chamado Jerusalém, que tem uma parte grande, que é uma capela. E na hora daquela capela, o trem ferveu mesmo, e o povo gritando, eu já não dava mais conta, eu não sabia nem onde eu estava. Acho que foi uma das únicas vezes que eu me perdi assim, cantando em alguma música, foi essa, porque eu não conseguia, eu acabei me desorientando com aquele povo glorificando ali com você não tinha o retorno. E eu precisava fazer uma capela, quer dizer, eu precisava prestar muita atenção na sua voz. Naquilo que eu estava fazendo. E detalhe, né, gente? Eu tinha 8 anos de idade também, então não é uma coisa assim. Não é uma coisa que a gente pode falar assim que é tão ruim. Posteriormente, só mais um minutinho, uma outra história que eu gosto de contar. Posteriormente, meu pai começou a me levar nos programas de calouros para eu cantar, e na época eu cantava música sertaneja, né? E eu costumo dizer sempre isso, eu ouvi de uma cantora baiana, uma cantora nordestina, não posso nem dizer que é baiana, uma cantora nordestina chamada Glória Rios,
uma das maiores verdades que eu levei para a minha vida, assim, sempre. Ela falou, olha, ele canta muito bem, né, que eles tratam assim, né, o Calor, ele canta muito bem, muito afinado pela idade que ele tem, tudo, só que não adianta levar ele em programa de calouros, porque o povo sempre vai, queira ou não queira, sempre vai associar a deficiência na hora de dar uma nota, que é um detalhe no qual você não tem como fugir. Então faz qualquer coisa, vai trabalhar na noite, grava um disco, faz qualquer coisa, mas não para com o negócio de programa de calouros que não vai dar certo. E aí, posteriormente, eu até cheguei aí, né, nesse mesmo programa, mas já quando estava sendo gravado nos estúdios da rádio, cantar uma outra vez, mas porque eu gostava mesmo, assim, a gente gosta, né? Você é criança, para mim era minha diversão. E aí eu continuei estudando e o Padre Chico tem muito a ver com a minha história de tornar músico de samba, porque foi lá que eu conheci meu grande professor, Rui Queiroz de Souza, que infelizmente faleceu em 1996, quer dizer, nós começamos a trabalhar junto em 91, infelizmente, em 96 ele faleceu, e ele me conheceu lá no Padre Chico e me convidou para trabalhar com ele na região do Grande ABC. Ele já era músico da noite naquela época. E aí, tudo quanto é recreio que a gente tinha, aula vaga e tudo mais, ele ia me ensinando as músicas, e aí nós começamos a luta. E aí, de lá para cá, muita coisa, muita água correu por baixo da ponte. Mas então, Renatinho, o que eu ia comentar era assim, você começou primeiro aprendendo com seu pai, depois na igreja evangélica e depois do Padre Chico, né? Essa foi a sua formação musical, vamos dizer assim. Sim, essa foi a minha formação musical. Agora, sim, eu como sempre gostei de música, então tinha um amigo nosso, muito querido, que eu chamava até de tio, José Leandro de Souza, que tinha uma dupla caipira, gravou 2 discos cantando música sertaneja, então sempre que eu ia lá na casa deles, sempre que a gente ia para lá, eu ficava lá rodeando eles, vendo eles ensaiar e querendo cantar, e meu tio falava, calma, você ainda é criança. Meu tio era caipirão, assim, e tinha o jeito dele, falava, peraí que agora seu negócio é brincar, depois você canta. Mas eu, desde já, eu gostava de ver, gostava de entender o que estava acontecendo, né? Então, minha cabeça foi se formando musicalmente em termos disso. E dos meus gostos musicais, eu sempre gostei muito de música nacional, mas meus gostos musicais sempre foram divididos entre a música caipira e o samba. Ah, bacana. Até pela própria formação aí, né? Do que seus pais e os lugares que você frequentou propiciaram e da sua própria personalidade. Sim. Mas antes da gente continuar na toada da música e tudo mais, eu queria conhecer um pouco do fora do músico. Do Carlos Renato. Isso. O nome é Carlos Renato Silva dos Reis. Eu estudei no Instituto Padre Chico até os 14 anos. Meus pais também não enxergavam. Meu pai chamava-se Pedro Raimundo, minha mãe Maria Estela, e eu perdi minha mãe, infelizmente, há uma semana aí. Que meu pai já faleceu há 24 anos, mais ou menos, mas a minha mãe, infelizmente, faleceu na semana passada. E deles, assim, eu tenho grandes memórias e assim, a minha facilidade de se acostumar em me virar enquanto deficiente visual deve-se também ao exemplo que eu tinha de dentro de casa, né? Meu pai trabalhou na Mercedes-Benz do Brasil, depois trabalhou como marreteiro nas ruas de São Paulo, depois trabalhou numa clínica de radiologia na Vila Mariana, e então eu aprendi que a vida poderia ser normal. E meu pai já estava me ensinando a andar de bengala quando eu tinha 8 anos de idade. Na verdade, quando eu entrei no Padre Chico, com 9 anos, já na 3ª série, as irmãs impuseram como condição que o meu pai tirasse a bengala da minha mão.
Porque senão elas não iam dar conta. Eu, com 9 anos andando sozinho, elas não iam dar conta. Então, nós que lá éramos internos, a Thaís se lembra, tem até um amigo nosso que pulou o muro e fugiu uma vez, não sei se a Thaís se lembra dessa história. Nossa. Olha, a Cegaiada tá me dando trabalho como qualquer criança, hein? Caramba! Sim, pô, sim. Tinha lá Olha do só. lado das meninas, tinha uma feira. O pessoal gostava muito de pular o muro para ir nessa feira, né, Renato? É a história da feira, porque para vocês era mais fácil, para nós era mais fácil, era mais difícil fugir para ir na feira. Mas daí, Renatinho, você sai de lá e vai fazer o quê? Sai do Padre Chico e vai fazer o quê? Então, quando eu saí do Padre Chico, eu saí do Padre Chico tocando já na noite. Porque eu comecei a trabalhar com o Rui no meio de 91, foi o ano que eu saí do Padre Chico. Então eu fiz o curso de orientação e mobilidade, que na época se chamava curso de locomoção, né? E eu já botei uma pressão na minha mãe. No dia que eu fui, na segunda-feira que eu fui, a minha mãe foi lá para assinar minha carta de mobilidade, eu já nem levei bolsa. Eu falei, já pode assinar a minha carta e já pode assinar para ficar externo, porque eu não quero ficar uma noite a mais lá. Eu não gostava mesmo, eu gostava da minha casa, eu gostava muito do Padre Chico como escola. Não queria morar lá. Tenho muito a agradecer ao Padre Chico, mas eu, dependendo de mim, não queria morar lá, não. Então, era o que eu fazia. No último ano que eu estudei lá, eu ia todo dia para casa e, aos finais de semana, eu ia lá para o ABC, lá para a casa do Rui, para a gente trabalhar, para a gente tocar junto na noite, lá do Grande ABC, já, que foi onde eu comecei. O Grande ABC, para quem não está aqui em São Paulo, é um conglomerado que cerca aqui a nossa capital, formado aí pelas cidades de São Caetano, que, aliás, é minha terra natal, São Caetano do Sul. Eu sou de São Caetano. Eu sou de São Caetano. São Caetano, Santo André, São Bernardo. Então, agora, a ABCD-MR, né, que tem Mauá, Ribeirão Pires, ABCD, que tem Diadema, Diadema. Né? Mauá e Ribeirão Pires. Então, hoje em dia coloca-se ABCD-MR, como diria Roberto Silva na Rádio Mauá. Eita, nós. E aí, Renatinho, você começa a trabalhar isso aí na noite, mas você chegou a fazer um curso superior? Não deu tempo? Como é que é? Eu fiz o colegial, só que assim, com o negócio da noite, eu me distraía muito. E aí eu tive algumas coisas. Em 2002, que foi o ano que eu fiz o primeiro ano do meu primeiro colegial, porque eu fiz 4 anos de primeiro colegial. Se tivesse diploma de primeiro colegial, eu tinha tirado. Se tivesse diploma de primeiro colegial, eu tinha tirado, porque no meu primeiro ano teve uma greve de professores de mais ou menos uns 2 meses. Paralelamente com isso, eu fui atropelado lá na Bela Vista. Nossa! Estava indo lá para o JB Samba, JB Sambar, né, na verdade, que era o bar do grupo JB Samba, lá na Rua Rui Barbosa, e nós fomos atropelados. Estava eu, o Rui e 2 garotas que estavam ajudando a gente, né, porque a gente estava na ilha, estava naquela parte que você sobe para passar de uma pista para outra da rua. E o cara veio doidão e subiu na ilha e atropelou a gente. Credo. E aí, com isso, eu fiquei internado 22 dias, em coma. Nossa. Quase tive traumatismo craniano, né? Graças a Deus não sobrou nenhuma sequela. Desparafusado eu sempre fui assim mesmo, então não tem problema. Não foi por causa do acidente. E aí com isso eu perdi um ano. 2002 eu perdi um ano. Aí 2003 teve a greve. Uma greve de mais de 2 meses. Aí, 2004, eu estudei e repeti. Em 2005 eu passei para o segundo colegial. Pronto, essa foi a história dos primeiros. E aí, em 2006, eu acabei resolvendo fazer um supletivo. Aí eu terminei os 2 anos do colegial num ano só. Isso em 2006. E aí você já estava apto para fazer um curso superior, né?
Mas faculdade eu não fiz, não. Faculdade eu não fiz. Faculdade, eu até às vezes penso em ainda correr atrás de alguma coisa, fazer uma faculdade de direito, mas não acaba que não. Eu sou muito envolvido com a música. Eu tenho minha vida tem muito a ver com a música. Apesar de hoje em dia ser um funcionário da Justiça aqui do estado de São Paulo, mas a minha loucura é música, não tem jeito. Então eu não tenho assim nenhuma vontade de fazer faculdade. Uhum. Como é que você foi parar como funcionário da Justiça? Então aí eu costumo dizer que existem anjos na vida da gente, né, que dão uma força para a gente na hora que a gente mais precisa. Eu, apesar de sempre trabalhar com a música, desde lá de 91, eu nunca parei de trabalhar de dia. Assim, eu trabalhei na SESEC, que é uma associação que a gente tem aqui em São Paulo, eles tinham um trabalho de vendas de etiquetas, eu trabalhava lá vendendo as etiquetas também. Depois, cheguei a trabalhar em outras empresas, trabalhei na rua também como marreteiro, e sempre tocando na noite. Posteriormente, a partir de 1999, eu comecei a trabalhar com um pessoal que me ensinou muita coisa sobre a música. E eu aprendi a levar a música mais a sério, e que a música podia, sim, ser um trabalho, que a gente poderia, sim, viver da música. Só que aí, disso tudo, quando foi em 2012, eu lembro que eu trabalhava numa casa aqui em São Paulo, chamada Bar Samba, uma casa que é muito famosa até hoje, e eu trabalhei lá durante 7 anos. Nossa. Infelizmente, em 2012, a gente foi mandado embora de lá. O acordo que a gente tinha lá era muito bom, apesar de trabalhar de 15 em 15 dias, naquela época a gente chegava a sair de lá com mais de R$ 900 no bolso, no final da noite. Nossa, é bastante. Sim. Então, assim, não era o ideal, mas dava para manter as contas. Só que eu me casei, né? Você assume uma prestação financeira. Eu digo sempre isso, que meus pais sempre me ensinaram isso. Nunca morar no que é dos outros, sempre morar no que é seu. Então, quando eu me casei, eu procurei comprar para mim uma casa, comprar um apartamento, e tinha essa responsabilidade da prestação, tudo. E aí, quando foi 2012, nós perdemos o emprego no Bar Samba, que era o emprego da música que segurava um pouco mais. Eu sempre trabalhei em outros lugares, cheguei a trabalhar em algumas empresas aí pela lei de cotas também, para ganhar um salário mínimo, isso tudo durante a semana. Mas eu perdi o Bar Samba, que era o que dava sustentabilidade, vamos dizer assim. E aí um amigo nosso, que estudou comigo lá no Padre Chico, a Thaís conhece também, o Roger Martins Marques, ele falou para mim assim, eu estou estudando para passar no TJ. Eu falei, mas Roger, eu não tenho faculdade de Direito, você tem. Ele falou, não, mas não precisa. O cargo que eu estou fazendo de escrevente é só para o curso superior. E é só para o ensino nível médio. secundário também serve. Isso. Para o nível secundário também serve. E aí ele me deu todo o material, me orientou no que foi possível e, graças a Deus, eu consegui passar. Então, aí, há 10 anos, eu me estabilizei enquanto funcionário da Justiça e agora tenho até mais sossego, vamos dizer assim, para tocar minha carreira musical. Que bacana. Hoje você vai lá ou trabalha em casa? Não, hoje em dia, depois da pandemia, eu estou trabalhando em casa. Maravilha, né? Então, ou seja, você está garantido, né? Ainda está em casa, e aí sai para tocar na noite, né? Sim. E você falou que é casado, você tem filhos? Não tenho filhos, não. Maravilha. E a esposa também é DV? Sim, minha esposa é deficiente visual. Beleza. E já foi convidada para vir no nosso podcast, viu? Aí, ó. Boa, Thaís. A Adriana já está convidada. Eu vou falar no ar, que é para ela ouvir e ficar mais empolgada em vir, né, Renato? A Adriana querendo você aqui. Só por ser minha esposa, ela já tem uma saga muito grande para contar.
Não, mas Ai, eu não sei nem se eu posso falar o motivo pelo qual eu vou convidá-la, mas eu vou deixar todo mundo curioso, que o dia que ela vier vai ser olha, um estouro aqui, viu? Eu acho que assim, isso é muito legal, o fato da gente procurar desbravar campos que até então, para o deficiente visual, eram, de uma certa forma, assim, como é que eu posso dizer, inóspitos? Não seria inóspito, mas é coisa que não daria, que todo mundo achava que não dava para o deficiente visual fazer. Então, igual Exatamente. impossível para nós, né? exatamente. A gente cansa de ouvir isso. E o ramo Sim, da várias Dri coisas. realmente é um deles. Aí, ó. Exatamente. Então. Mas não vou falar mais não, para não Não, estragar a surpresa. vamos deixar isso, vamos deixar surpresa. Vamos deixar o povo na curiosidade. Mas eu sei bem o que é isso aí, né? Porque quando a gente trabalha, no meu caso, trabalha com fotografia e tem pouca visão, ou nenhuma, as pessoas acham estranho. Sim. Bastante. E, Renato, você já está aí já passou dos 30 anos de carreira. E aí eu queria que você trouxesse para a gente um pequeno resumo. Eu sei que não é muito fácil resumir 30 e tantos anos em momentos mais minutos, marcantes. mas traz para a gente assim, o que você acha de mais relevante da sua carreira, momentos cruciais dela. Traz para a gente, conta um pouquinho para o nosso povo conhecer e então, se gente, inspirar, né? Eu tenho sorte de ter feito muita coisa legal dentro do estilo que eu trabalho, que é o samba tradicional, né? E ter trabalhado com grandes músicos da nova e velha guarda, vamos dizer assim. Então, na época, quando nós começamos lá no Grande ABC, o Krigor, que depois tocou por muito tempo no Exalta Samba, tocava com a gente. Foi do meu grupo por 2 anos. Olha que legal. O Krigor e o irmão dele, o Christian, também tocava com a gente, os dois. E, inclusive, vou pedir licença para fazer um merchandisingzinho aqui no podcast de vocês. Mas pode, claro, deve. Eu participei a semana passada do podcast lá do sobrinho do Krigor, o ABC do Samba. Então, quem quiser, tiver curiosidade para ouvir também, pode achar aí na internet. No meu canal do YouTube tem também, o Renatinho Sete Cordas. Tem lá o podcast ABC do Samba, que eu gravei lá com o Christian, irmão do Krigor, e com o Thiago, né? Contando um pouquinho da nossa história também. E lá eu toco também um pouquinho e tal. Então, ficou muito legal. Então, para quem quiser, pode prestigiar a gente lá também no ABC do Samba. E já aproveitar e convidá-los para se inscrever no meu canal do YouTube, me seguirem pelas redes sociais. É como eu costumo dizer, Renatinho Sete Cordas é igual bolacha, em qualquer canto acha, é só procurar que... Muito bacana. Então, procurar que acha. Então, aí teve... Aí, por ocasião do Krigor ter entrado no Exalta Samba, o Krigor gravou 24 Horas de Amor, né? Que era a música que nós lançamos lá no Grande ABC, que é de autoria do Rui, que é o rapaz que eu estava contando para vocês, que me ensinou muito, que estava comigo lá no Padre Chico, a autoria do Rui e do Guaru, um amigo nosso lá do ABC, Rubens Casagrande, 24 Horas de Amor. Amor, amigo, não sei porquê, fugiu de mim sem me dizer para onde foi. Cadê você? E aí, nesse mesmo disco, o Krigor gravou uma música que é minha, dele e do Rui, que chama-se O Oposto do Meu Ser. Você é meu tudo, eu sou seu nada. Você é o oposto do meu ser, pode ser que eu querer. E por aí vai. E, a partir de então, eu, posteriormente, comecei a trabalhar com o samba mais tradicional ainda, saí um pouco do pagode de 90 e fui trabalhar até com músicos da velha guarda. Então, acompanhei por muito tempo o catedrático do samba, Germano Matias, sambista da Lata de Graxa, ele que fez sucesso nas décadas de 50 e 60, e eu fiz muito show com ele. Fiz show com um dos papas do instrumento da cuíca aqui no Brasil, Oswaldinho da Cuíca. Trabalhei por muito tempo com o Oswaldinho também. E com eles eu fiz
Jô Soares 11h30, depois programa do Jô na Globo, né, que eu cheguei a fazer os dois. Olha, bacana. Fiz Bem Brasil, da TV Cultura, que era do Vande, né, que passava de domingo de manhã, acompanhando o Germano. Os dois foram acompanhando o Germano, só que um foi no Sesc Pompeia e outro no Sesc Interlagos, posteriormente. Depois fizemos também o Senhor Brasil, do Rolando Boldrin. Acho que a última vez que eu apareci na televisão acompanhando o Germano foi no Senhor Brasil. Isso em 2010 ou 2011, alguma coisa assim. Então, graças a Deus, e outros programas, o Mulheres, fiz na época que tinha churrasco do Mulheres lá com o Leão Lobo, fiz na época do Clodovil também, cheguei a fazer uma vez lá na TV Gazeta. Então, graças a Deus, eu trabalhei bastante enquanto músico, acompanhando as outras pessoas. E onde a gente ouve, acompanha, prestigia a Renatinha Sete Cordas hoje? Conta pra gente onde a gente pode ir lá curtir o seu samba. Então, a única coisa que eu posso falar para vocês, por enquanto, é que hoje eu estou nas redes sociais. A gente, infelizmente, eu não estou trabalhando em nenhum lugar fixo. É o meu trabalho mesmo. Porque aí que eu contei tudo isso enquanto músico, porque é uma parte muito importante da minha carreira e que conta para a minha formação musical também, né? O que acontece é que depois de 2012 e posteriormente com as coisas que foram acontecendo, eu resolvi me assumir mais como músico e cantor. Quer dizer, eu não costumo dizer que eu não sou cantor, eu sou músico que canta. Então, eu preciso estar tocando e cantando. Eu não consigo cantar sem tocar, porque você fica sem fazer, você fica sem saber o que fazer com a mão, vai coçar o saco, não pode. Melhor pôr na corda, né? Então eu prefiro melhor que tocar. sejam 7, né? 7. Então, eu prefiro tocar e cantar. Aliás, o Odair Menezes, com quem eu trabalhei muito tempo, desde 99 até 2011, ele brincava assim, quando ele ia me apresentar, ele falava assim: tem uns que mexem com uma, outros mexem com duas, outros com 3, outros até com 4, mas ele mexe com 7 cordas, é claro. Bem isso. Uma já amadureza, pessoas 7, não? Cordas, beleza, mas outras coisas vamos deixar quieto. Cordas. Cordas. Então, e aí eu comecei Acordas para a vida, sim. Fazer a minha carreira também cantando e cheguei até fazer um trabalho em 2020, na época da pandemia, resolvi gravar um CD. Ainda tem CD aqui ainda. Nossa, olha só. Renatinho, 7 cordas, do Baião ao Partido, porque mostra exatamente toda a influência do samba que vem desde lá do Baião, lá do Nordeste, até o Partido Alto do Rio de Janeiro. Então, Renatinho, 7 cordas, do Baião ao Partido, vale a pena conferir. Quem quiser, é só acessar aí no Spotify, YouTube Music, tudo acha a gente lá. Renatinho, 7 cordas, do Baião ao Partido, vale a pena conferir. Maravilha. E Renatinho Sete Cordas também são todas as suas redes sociais. Então, se a gente quiser descobrir onde você está para ir te prestigiar, vai estar lá nas suas redes sociais. Eu antigamente, eu tinha até uma lista de transmissão no WhatsApp, mas aí eu comecei a ver, que tem como você saber lá pelos dados da lista, quem olha, quem não olha, quem reproduz, quem não reproduz. Comecei a ver que estava caindo demais. Eu falei, o povo não está ligando mais para isso, não vou desmontar minha lista de transmissão. E aí eu hoje em dia eu só recomendo as minhas redes sociais. É claro que as pessoas que quiserem procurar a gente, que quiserem falar com a gente, estamos aqui à disposição de todo mundo para a gente. É sempre um prazer. É o que eu costumo brincar. Se eu puder conversar, eu vou conversar até entortar a boca. Se eu não puder, eu vou falar para você assim, hoje eu não vou poder, agora eu não vou poder falar, não. Se alguém quiser contratar você, como é que faz? Então, além das redes sociais, tem o número do telefone, né, que eu passo sempre, que é o 11 98485 3799. Repetindo, 11 98485 3799.
Muito bem. Maravilha. Nossa, Renato, uma lição mesmo, uma lição musical, né, Teco? Nossa, Ter, demais. ter você aqui Demais. com a gente, um prazer enorme ouvir sua história. Eu já te conheço de longa data, a gente já cantou muita moda junto, Ah, só alegria. e a gente já foi, né? E a gente já foi também do Baião ao partido também aqui em casa. Já fomos. Ô, Renatinho, antes da Diga. gente encerrar, eu queria muito que você, antes de você pedir também uma mensagem aqui para o final do nosso programa, mas você contou uma passagem aí, na época que você começou a frequentar ali o show de calouros e tal, e te recomendaram que não fossem, né? E aí, em cima disso aí, eu queria que você comentasse o seguinte: quais foram as principais dificuldades que você encontrou ao longo desse percurso, talvez por ser uma pessoa com deficiência, e o que você tirou de lição disso? Então, gente, eu costumo dizer, eu não acho que as coisas foram mais fáceis para mim do que são para outras pessoas. Eu acho que os problemas que a gente tem, a gente pode até enfrentar dificuldades por causa da nossa deficiência. Só que tudo, a primeira pessoa que não pode ter medo somos nós. Porque as outras pessoas podem não entender o nosso trabalho, ou podem ter piedade pela nossa deficiência, mas os únicos que não podemos ter medo de correr atrás do que a gente quer somos nós. Uhum. Então, você falou de história, eu tava me lembrando uma vez, eu procuro ensinar às vezes algumas coisas para as pessoas a partir das coisas que a gente faz, né? E uma vez eu fui tocar numa casa aqui na Penha, aqui em São Paulo, chamada Planeta Samba. Não esqueço nunca disso. E, na época, não tinha nada de carro, de Uber, nada. A gente andava de ônibus mesmo. E como o ônibus que tinha na minha casa, que eu ia pegar para ir para lá, demorava demais, eu acabei saindo meio cedo de casa, porque eu não sou assim. O povo fala que músico atrasa, eu sou um músico que não atrasa. Uhum. E aí eu acabei chegando primeiro que o povo lá, que o pessoal que tinha me contratado. Então, o pessoal da casa não me conhecia. Aí eu cheguei e tinha umas mulheres lá conversando, batendo papo lá no fundo, rindo, né? E eu lá esperando. E as mulheres lá. Aí uma viu, nossa, um cego, né? Que o povo fica tudo espantado, nossa, né? O cego é duro, hein? Viu o cego? Nossa, um cego. É. O que será que ele quer? A mulher, não é nada, não. Olha lá, tá com violão. Sabe que aqui vai ter música? Vou lá perguntar. Aí Perguntava a pessoa certa lá. Aí quando já manda assim, filho, o que você quer, filho? Pronto. Eu pensei rápido. Falei assim, sabe o que acontece? Assim, eu toco na rua para ganhar dinheiro e eu estou trabalhando desde cedo, tá calor, eu queria, só poderia me arrumar uma água? Aí ela falou, filho, tudo bem, ela não me deu nenhuma garrafa d'água, eu vi ela abrir a torneira, pôr água no copo e me trouxe a água. Eu falei, eu posso sentar, descansar um pouquinho, que eu estou meio cansado? Ela falou, não, filho, pode, daqui a pouco vai ter samba, você gosta de samba? Isso. Falei, gosto. Adoro. Então, filho, senta aí. Aí eu sentei. Passou, acho que 5, 10 minutos, começou a chegar o pessoal que me conhecia, que tinha me contratado. E aí, aquela festa, Renatinho para lá, Renatinho para cá, vamos sentar, vamos tocar. Passamos o som e fizemos a primeira seleção. Aí, essa mulher veio me pedir desculpa chorando. Ai, meu Deus. Essa aí era quem? Era dona do bar? O que era? Elas eram tudo amigas lá, mas na verdade o dono do bar se chamava Ricardo. Mas uma, acho que era a mulher dele, namorada dele, e as outras eram amigas dela lá, que estavam trabalhando lá com ela. Acabou com a mulher. Esse foi um verdadeiro lição, tapa né? de luvas de pelica, hein? Esse foi bonito. E aí, então, eu acho que assim, todos os dias, se a gente parar para pensar,
Se a gente parar para pensar, a nossa deficiência nos traz algumas dificuldades. Mas eu procuro fugir disso, porque eu acho que quanto mais eu pensar nisso, mais eu vou jogar para cima da deficiência a culpa do meu sucesso ou do meu insucesso. Isso mesmo. Verdade. Eu não acho que está certo isso. Eu acho que eu tenho as mesmas condições de lutar do que qualquer outra pessoa, e eu mostro sempre isso quando eu subo no palco e trabalho com um monte de gente lá com as mesmas condições, graças a Deus. Sem deficiência, inclusive, né? Então, todo mundo ali é músico. Sim. Você não tá lá porque você é cego, você tá lá porque você é músico, né? Sim. Verdade. É que o problema do cego é que o cego sempre vai vir em primeiro lugar, não tem jeito, né? Aquilo que nós estávamos discutindo no podcast passado, hein? Não tava falando exatamente isso aí. Não tem jeito. Eu não tenho assim, nenhum problema com relação a falar da deficiência, só que eu não gosto de fazer disso o centro. Eu tenho uma história tão grande para contar, não preciso ficar falando da minha deficiência. Você sabe que isso serve muito de lição para os nossos seguidores, né? Sim. Para quem, Thaís? Para quem? Para os nossos seguidores. Só mais uma historinha rápida. Eu, graças a Deus, é o que eu falo, 30 anos a gente tem muita história para contar. E a Mariana Ferrão, da Rede Globo, me procurou em 2013, porque eu saí na escola de samba Vai Vai, que é uma das mais tradicionais. Sim, uma das mais conhecidas. Sim. Saí tocando violão, tal, 7 cordas. E aí ela me procurou, eu falei para ela, tudo bem, se você quiser fazer uma matéria, vamos fazer. Só que eu não quero aquela coisa de deficiente visual, vai ser o violonista do Vai Vai. Isso não, eu não quero isso. Era assim, Vai, tem um novo violonista de 7 cordas nesse ano, depois de muitos anos ter trabalhado com o Coque. Esse ano vem um outro violonista. E lá no final, se quiser falar que é deficiente visual, mas não precisa nem falar. Tipo, não valorizar a deficiência, me valoriza o que eu sou. Sim. Então, eu sou músico, não deficiente. É esse que eu acho o maior problema das atividades artísticas. Então, o primeiro conflito, quem cria para a gente, de uma certa forma, é a gente mesmo. Na minha opinião, né? Mas a matéria foi no sentido que você queria ou não? Não, então, falei isso, ela não procurou eu mais. Tá vendo? Ela queria fazer uma coisa mais sensacionalista. Ela queria isso, né? Isso. Ela queria exatamente isso daí. Eu acho que tem momentos que cabe, mas tem momentos que, no seu caso, já não é mais, já não tem mais nenhum propósito. Porque ele não começou. Então, mas sabe o que acontece, Thaís? Eu acho que tem até momentos que cabe realmente. Isso. Só que se a gente vai usar esses momentos isso para sempre, não dá. O pessoal cai em cima e a gente acaba se perdendo com isso. Momentos que cabem assim no começo da carreira, né? Por exemplo, tá começando a carreira. Ele já era. Já tem uma carreira constituída. Do programa. Tem que ver o contexto, né? Tem todo um contexto. Isso, que tipo de programa para que é? Aqui nós estamos falando no podcast para os deficientes visuais e um podcast igual. Se eu for participar de um podcast para contar a história de superação, aí é claro. Vou falar mesmo com a minha deficiência e acima de tudo. Aí mas o mote é aquele. É o foco. Exatamente. Mas a temática é isso. A gente não pode transformar um programa aqui, uma coisa não tem foco nisso, para falar de deficiência, só isso. Sim. Pois é. Bom, já foi a lição, hein, Teco? Nossa, que lição. Já foi a lição e aplausos para ele, ó. Aplausos. Foi muito bom. Fantástico mesmo. Só tenho muito a te agradecer por ter participado com a gente. Acho que o nosso público, inclusive que é cheio de pessoas sem deficiência, tá? Ele não o Cegaiada, ele não é fixado só para pessoas com deficiência. A gente traz muitas aqui, mas ele é aberto também para outras pessoas que não têm deficiência e principalmente para trazer essas mensagens que você trouxe e tantos outros trouxeram já aqui, para que a sociedade toda entenda o que a gente quer dizer, que somos pessoas normais, somos pessoas como qualquer outras. Né? Sim, somos pessoas em primeiro lugar, né? Pois é. Nossa,
Renato, a gente só tem a agradecer. Obrigada demais pelo seu tempo precioso, por essa história sensacional que eu já conhecia, já posso me gabar que sou amiga, né? Que a gente já frequentou tantas vezes a casa um do outro. Sim, sim. Aliás, a gente precisa retomar nossos almoços, né? Aí eu gostei. Aí almoço eu gostei. Convida a equipe do Cegaiada para participar também, ó lá. Já que ela foi, eu fui também. Cegaiada para almoçar. Todo mundo quer ir. Aí sim. Só não chama o Bruno, que não tá aqui, porque come muito, viu? Bruno dá prejuízo. Exatamente, o Bruno não vem. Bruno é prejuízo na E a série. gente agradece demais o seu carinho, a disponibilidade por estar aqui com a gente. E sucesso sempre, né? Mais e mais e mais, que a sua carreira voe mais ainda e que a gente possa ter o prazer de desfrutar da sua boa música. Obrigada, eu que agradeço a vocês, convido todos a conhecerem lá, entrarem nas minhas redes sociais, e é o que eu falo, na medida do possível, para quem mandar mensagem eu respondo, procuro responder todo mundo, procuro falar com todo mundo, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o fato da gente dar atenção para as pessoas que nos procuram, porque nós dependemos de todo mundo. Sim. Nós dependemos do prestígio de vocês, e é isso que acaba fazendo a gente um pouquinho maior. Mas é o que eu falo, meu objetivo não é nem ser um artista famoso de televisão. Meu objetivo é sempre conseguir ter mais amigos. Acho que a partir do momento que você consegue um clã de amigos, você não tem mais problema nenhum na vida. Você com certeza. Tá com tudo resolvido sempre. Com certeza. Muito bom. E quem quiser fazer parte do podcast Cegaiada, compartilhando a sua história, o que faz mesmo, Teco? Pois é, Thaís. Quem quiser compartilhar sua história com a gente, é só deixar lá nos comentários do YouTube, né? Procurar a gente aqui. Muitos de vocês que estão acompanhando a gente conhecem, né? Conhecem a Thaís, conhecem o Bruno, me conhecem o Marzinho. E fiquem à vontade aí para nos procurar, para dizer, eu quero contar minha história no Cegaiada. Você vem para cá e todo mundo vai conhecer a sua história de vida, que é sempre muito bacana. A gente está sempre aberto, né, Thaís? Sim, com certeza. Renatinho, quero agradecer mais uma vez, foi maravilhoso, muito sucesso, muita saúde, tudo de melhor aí para você e para todos lá. E quero agradecer você que acompanhou a gente até o final, você que está inscrito no nosso canal, você que não está, se inscreva. E logo mais temos outro. Até mais, galera. Tchau. Tchau, Thaís. Tchau, gente. Beijo. Valeu, obrigada por valeu. hoje. Obrigada, Renato. Beijo. Valeu, Madrinho. Tchau, gente. Amo podcast de Cegaiada. Podcast Cegaiada.